Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Olha, nessa manhã eu quero meditar com você algo muito importante e fundamental para a vida cristã, que é falarmos sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Todo cristão precisa ter na mente e no seu coração firmados seus valores na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Afinal de contas, a salvação, a libertação, a eternidade com Deus, o céu, a libertação do inferno, tudo isso aconteceu por causa da obra de Cristo. Então vamos lá. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no primeiro capítulo, do verso 13 até o verso 23. Acompanhe comigo. Está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele subsiste e ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então aqui nesse pequeno trecho, correndo, mas para falar para você, começando esse dia, colocando a esperança em Cristo. Porque é isso, nós éramos desgarrados, éramos estranhos, como ele escreve aqui. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou através do seu corpo, da sua morte na cruz. Então ele começa falando da excelente obra de Cristo, de quem ele é, o primogênito de todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas, também o fim, como diz em Apocalipse, o alfa e o ômega, não é? O início e o fim. Todas as coisas foram criadas por ele, através dele e para ele. Ele é realmente o sentido da nossa fé. Nada do que existe existiria se não fosse por ele. Ele nos libertou, né? E nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele é a imagem do Deus invisível, a plenitude de todas as coisas. Então reside em Cristo, querido irmão, irmã, realmente a força, a plenitude daquilo que Deus é. Então ele se materializou em Cristo e nos transportou da ira, da malícia, da maldade, da condenação para o reino do seu amor. Por causa disso, nós temos crescido e andado cada vez mais na sua força. Lembre, o apóstolo diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. O que é uma coisa sobre um alicerce? É uma grande edificação, né? Prédios imensos crescem, são erguidos por conta de um alicerce robusto. Da mesma maneira, a sua vida, a minha vida, vai crescer nesse alicerce, que é Cristo, alicerçados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Então, você tem ouvido o evangelho? É o evangelho que tem edificado a sua fé?
É na palavra de Deus que você tem colocado a sua esperança e tem se alegrado com as boas novas da nova vida em Cristo Jesus? Pois é, são estas palavras, as sagradas letras, que vão trazer sobre as nossas vidas esse renovo maravilhoso, porque nos foi pregado e foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o apóstolo Paulo se alegra em falar sobre isso àquela igreja. Esta mensagem é para a igreja, esta mensagem é para irmãos comuns como eu e você, que precisamos entender o valor da pessoa e da obra de Cristo, precisamos entender esse valor tremendo e poderoso de Cristo nas nossas vidas e dedicar cada vez mais a nossa vida a esse Deus soberano, criador de todas as coisas, que em Cristo nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Portanto, abra o seu entendimento, coloque o seu sofrimento na cruz, entenda o valor da sua fé. Veja isso que o apóstolo escreveu aqui. Se é que você permanece na fé, permaneça na fé, meu irmão. Permanecer não é uma coisa, não é uma ação de paralisação estática. Permanecer é lutar, resistir. Uma coisa que permanece é alguma coisa que, mesmo diante da oposição, do vento forte, contrário, permanece. Então creia. Nesta manhã, creia em Jesus. Entregue a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso e ouça o Evangelho para que você cresça cada vez mais para viver por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e a sua palavra, que é a verdade.